Olá, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Enfim, como é que vocês estão? Vamos aqui dar continuidade à parte 2 aqui da nossa aula sobre SQL. Né? Na primeira parte, a gente já falou sobre uma parte mais conceitual, sobre o que é SQL, e adentramos ali a como baixar, fazer o download, fazer a instalação do SQL Server Management Studio e o SQL Server que é o que a gente vai estar utilizando aqui na nossa aulinha de hoje para fazer nossas consultas e manipulações em dados. Certo? Então a gente já tinha feito, né? Instalado aqui o programinha do Microsoft SQL Server Management Studio, já temos instalado o servidor, feito o download da nossa base de dados no banco de dados, né? Do Adventure Works, que é o banco de dados disponibilizado ali pela Microsoft, justamente para fazer esses testes de manipulações. E já temos falado sobre um pouquinho das tabelas, né? Da estrutura aqui, né? Do SQL Management Studio, certo? Então a gente falou sobre aqui as tabelas presentes dentro do banco de dados do Adventure Works. Temos todas essas tabelas, tabelas de dimensão e tabelas fato, falando um pouquinho dessa diferença. E aqui a gente vai começar a realizar, né, as consultas, né, para a gente entender e obter as informações que estão presentes nesse banco de dados. É o banco de dados que a gente utilizou aqui para a nossa aulinha, certo? Uma primeira forma de você iniciar, né, a primeira coisa a gente cria, que clica aqui em fazer nova consulta, né, pode ser aqui nesse campo, ou você já vincula o banco de dados que você quiser, clicando com o botão direito e em nova consulta, certo? Outra forma de você criar uma consulta rápida para entender o que, contém na tabela é você buscar a tabela que você quer. Aqui a gente tem algumas diversas tabelas, né, aqui de dimensões e tabelas fato, né, produtos, geográfico, empregados, as datas, categorias do produto, subcategorias do produto, enfim, território de vendas, as tabelas fatos aqui de vendas na internet, financeiro, da moeda, enfim, são várias tabelas. Vamos supor aqui na tabela de vendas internet, a gente pode clicar aqui também com o botão direito e ele dá a opção aqui ó, de selecionar as 1000 linhas superiores, por exemplo. É uma forma também de você estar trazendo a informação ali daquela tabela que você queira ali ter um pouco mais de informações. Então, você fazendo isso, ele já puxa automaticamente aqui, ó, já executou, né, as top 1000 linhas, já na linguagem em SQL. E aqui em cima ele traz a linguagem SQL e aqui embaixo ele traz o resultado, né, dessa consulta que foi realizada. Então, vamos entender, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender um pouco dessa linguagem, né? Qual é a notação utilizada, né? O que é que a gente precisa saber para a gente mesmo construir as consultas do que a gente quiser. Então vamos lá. A primeira coisa que vocês vão observar aqui, né? A gente pediu nessa tabela, né, de vendas, tabela fato de vendas na internet. A gente selecionou as 1000 primeiras linhas. Então ele trouxe para a gente aqui como resultado todas as colunas que estão presentes nessa tabela e as 1000 primeiras linhas é o resultado apresentado aqui nesse nosso visual, certo? Até o final aqui vão estar limitado a justamente as 1000 linhas. Como é a linguagem? Então vamos lá. Aqui o que a gente tem, né? Select, top, 1000, e aí vem Product Key, Order Date Key, Due Date Key, enfim, vários nomezinhos aqui. E depois, aqui em azulzinho, o que a gente tem? From. E temos aqui Adventure Works DW 2022, que a gente já sabe que esse é o nome do nosso banco de dados, que é o que foi que a gente fez o download e restaurou aqui para o nosso SQL. Temos aqui esse DBO, ponto Fact Internet Sales, que é justamente a tabelinha aqui que a gente está fazendo, né, que a gente solicitou que viesse a consulta, né, das 1000 primeiras linhas. Esse DBO significa Database Owner, que seria o proprietário do banco de dados, que é o esquema padrão do SQL Server que ele traz aqui. Quando a gente puxa e cria qualquer tabela, ele por padrão, ele utiliza esse tipo de esquema, certo?
Mas o que a gente precisa saber, então? Então, utilizamos aqui uma função, né, numa notação, uma função no SQL que é chamada select. Toda vez que a gente utiliza a função select, a gente tem que utilizar também conjuntamente o from. São aqui as opções que estão em azul, certo? Vou tirar aqui o zoom para a gente ver, se consegue ver numa coisa só. Então, select e o from. Os dois eles estão vinculados. O que é que isso quer dizer? Eu vou selecionar e vou dizer quais colunas que eu quero selecionar daquela tabela. Quero selecionar coluna A, B e C. Depois eu vou dizer from. From é o quê? Da onde? Da onde eu estou selecionando essas colunas? De qual tabela? E aí eu vou especificar qual é o nome da tabela que eu quero selecionar aquelas colunas específicas. Então, aqui nesse caso, por padrão, ele trouxe select aqui o top 1000 e ele traz todas as colunas. Ele aqui colocou o nome de todas as colunas, por padrão, né? O próprio SQL trouxe essa função. E from aqui a tabela fato internet sales. Ok? Temos como fazer isso de uma forma mais simples. Ah, professor, não sei o nome de todas as colunas, como é que eu vou saber? Então, uma opção é, em vez de colocar todo o nome das colunas, a gente utiliza uma opção que é utilizar o asterisco. Então, quando a gente coloca o asterisco, em vez de descrever todas as nomes das colunas, a gente, vou executar aqui, ele vai trazer agora, eu diminuí em vez de 1000, eu quero só as 100 primeiras linhas, ele trouxe aqui as 100 primeiras linhas com todas as colunas que tem dessa tabela. Da mesma forma, só que eu não precisei estar escrevendo coluna, nome de coluna, especificamente aqui no SQL. Então, o select, esse top aqui é porque a gente está selecionando as primeiras X linhas e a gente especifica aqui. Se eu quiser só a primeira linha, colocar aqui top 1, ele vai me retornar a primeira linha. Lembrando que esse top 1 ele retorna a primeira linha que tiver cadastrado no banco de dados. Não quer dizer que seja a primeira de qualquer coisa. Ele é somente a primeira instância que foi registrado naquele banco de dados. Então, ele vai sempre selecionar as primeiras X linhas daquela tabela que você está pesquisando. Então, essa é o que a função top ela faz. Se a gente não utilizar a função top, ele retornaria nesse formato aqui todas as linhas presentes nesse banco de dados. Eu também não preciso escrever toda essa nomenclatura aqui, né? Por completo, né? O nome do banco de dados, o esquema e o nome da tabela. Eu posso trazer, como eu já fiz a consulta nesse banco de dados, somente aqui o nome da tabela, que ele vai retornar também o mesmo resultado. Para não ficar muito carregado aqui, né? Para a gente estar fazendo as nossas consultas, eu vou manter aqui selecionando só as 100 primeiras linhas como forma de ilustração, mas vocês podem fazer o teste aí em casa sem esse top 100 ou top 1000, enfim, que o resultado vai ser aí todas as linhas que estão presentes em cada uma da tabela que você queira fazer a sua consulta, certo? Então, pronto, entendemos como funciona a função select. Então, select ele vai sempre selecionar colunas. Se eu não especificar, eu utilizo o asterisco e aí ele traz todas. Se eu quiser só colunas específicas, eu tenho que dizer quais colunas específicas eu quero que ele me retorne. E aí eu coloco o from para dizer de onde, qual é a tabela que aquelas colunas fazem parte. Né? Então, utilizando aí a nomenclatura em modelagem de bancos de dados, as colunas de uma tabela, né, as colunas são chamados atributos de uma tabela, que a tabela, no caso, é a entidade que a gente está relacionando. Então, a relação de atributo e entidade é aqui, nesse contexto, colunas e tabelas, certo? Então, agora o que a gente vai fazer? Eu não quero fazer uma consulta, eu não preciso de todas essas informações que essa tabela ela traz aqui para a gente, né? Ela tem aqui as chaves, né? Product Key, Order Date Key, Due Date Key, várias keys aqui, né? Que são várias chaves. Isso é outra denominação importante quando a gente está falando sobre bancos de dados, né? E ciências de dados. O que são essas chaves, né?
Essa tabela, imagina, ela já é uma tabela fato, que ela é mais densa, né? Ela tem muitas informações. Imagina aqui que se a gente fosse trazer as informações, todas as informações do produto, né? Então, para cada produto desse aqui, né, o produto 310, eu trouxe a informação do nome do produto, qual é a unidade de medida do produto, as dimensões daquele produto, as especificações, enfim, informações respectivas ao produto vão estar presentes aqui nessa estrutura na dimensão produto. A dimensão produto, essa tabelinha aqui, dimensão produto, ela justamente vai trazer as informações específicas relacionadas ao produto. Para eu não ter que puxar e estar armazenando numa mesma tabela todas as informações de produto, todas as informações da data de pedido, todas as informações da data de envio, todas as informações do consumidor, enfim, seria uma tabela gigante que para fazer o processamento disso demandaria muito computacionalmente aí das máquinas que fossem estar utilizando. Isso demanda tempo, demanda custo e não é o ideal, né? Então, por isso que a gente faz essa separação entre tabelas fatos, tabelas de dimensões, e para fazer a conexão dessas informações, a gente utiliza o que a gente chama de chaves, que são essas, como estão aqui presentes, essas chaves aqui, chave do produto, por exemplo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que lá na tabela dimensão produto, a gente vai ter os produtos lá listados de 1 até, enfim, não sei qual o último número do produto aqui, até 1000, por exemplo. E lá a gente vai poder buscar pelo produto 310 e quando a gente buscar o produto 310, ele vai trazer todas as informações referentes àquele produto. Então aqui a gente está utilizando, nesse caso, uma chave estrangeira, né? Que é uma chave primária lá na tabela dimensão produto. Na tabela dimensão produto, ela tem uma chave primária, que é a tabela, que é essa mesma coluna aqui, que é a chave do produto, e depois eu vou ter várias outras colunas, certo? Então, esse é o conceito de chave primária e chave estrangeira. Para que serve? Para resumir, é para que a gente consiga relacionar tabelas diferentes para puxar informações que depois vão ser úteis para a gente. E, assim, fazendo isso, evitar que a gente utilize e demande muito esforço computacional aí do nosso banco de dados, então normalizando ele, deixando ele da forma mais adequada, certo? Então vamos lá, temos essas várias colunas aqui presentes nessa tabela de vendas na internet. O que a gente vai querer aqui? Vamos supor que eu queira aqui somente algumas informações para eu poder fazer minhas análises que eu vou querer fazer aqui dessa empresa. Então, quais informações que eu vou querer? Eu vou querer as informações, eu vou querer essas chaves, porque depois eu vou precisar buscar nas tabelas de dimensões informações relacionadas a elas, né? Então, a chave do produto, a chave do consumidor e a chave de onde foi vendido, né? Do território. Então, vamos primeiro pegar essas três informações, essas três chaves. Então, vamos lá. Eu quero o produto key. Qual é a outra coluna que eu quero? É a customer key. E eu quero a sales territory key. Temos essas três chaves, certo? Qual mais informações vão ser relevantes aqui para a gente analisar? Vamos supor que eu queira aqui também a quantidade do pedido, a unidade de valor, né, de preço, que mais? A quantidade da vendida. Então vamos lá, colocar essas outras informações aqui. É a order quantity. Quero também o unit price, a sales amount. Vamos ver o que mais que pode ser útil aqui para a gente. E vou pegar essas outras últimas datas aqui também. Então, a order date, a due date, né, a data que eu deveria estar enviando e a data que realmente eu fui, a data de prazo e a data aqui de envio. Então, aqui eu selecionei essas colunas específicas para fazer a nossa análise aqui, certo? Então, vamos lá. Agora eu vou executar essa consulta e, ao executar essa consulta, o que ele vai me retornar? Ele vai me retornar aquela mesma tabela, só que restrito somente às colunas que eu informei aqui
no nosso para nossa consulta, certo? Esperar que a consulta está aqui executando, ele traz as informações aqui embaixo, né? Quanto tempo de execução e até o finalzinho aí da sua execução. Vamos aguardar ele finalizar para a gente dar continuidade. Mas percebo que aqui eu utilizei do mesmo formato, né? Estou selecionando o quê? Colunas A, B e C, né? Que estão essas descritas. De onde? De uma tabela específica do meu banco de dados. Ok? Outra informação relevante é que a gente está utilizando aqui o SQL o SQL Server Management Studio, né, que é o da Microsoft. Mas você pode estar utilizando e fazendo as suas consultas em outros sistemas de gerenciamento de bancos de dados, como por exemplo, você pode utilizar até o VS Code mesmo, ou diversos outros aí, como a gente já apresentou na aula passada. Mas no VS Code você utiliza, por exemplo, você já utiliza o VS Code para programar em Python ou em outra linguagem, você utiliza nele mesmo o SQL Server da Microsoft, na mesma linguagem, na mesma tudo. Né? O Oracle, aqueles outros, o MySQL, eles utilizam, pode ter algumas poucas diferenças, como eu já comentei na primeira parte aqui da nossa aulinha. Certo? Então, aqui ele nos retornou, concluiu aqui a nossa consulta. Então, perceba que agora ele só apresenta as colunas que eu pedi, né? A tabela era bem maior, mais extensa, e agora ele restringe aquelas colunas que a gente definiu aqui na nossa consulta. Beleza? Então, entendemos a primeira parte em linguagem SQL, a primeira função, que é a função select. Vamos agora entender e conhecer outros comandos, né? Nós temos os comandos como se fosse para realizar algum tipo de filtro, né? Que seria o comando do where. Então, estou selecionando essas colunas desta tabela, mas eu quero que ele selecione onde tal informação seja verdadeira. Então, é aí que a gente utiliza o where, e aí a gente coloca o critério que a gente quiser. Que seria aqui, por exemplo, eu quero que ele me retorne somente onde o território, a chave do território aqui, for igual a 6, por exemplo. Então, eu vou colocar, eu quero que onde o quê? A sales território aqui seja igual a 6. E é essa anotação, a gente utiliza o igual mesmo. Fazendo aqui, executando, ele vai executar a consulta e vai ter que retornar para a gente uma tabela com essas colunas todas, né, que mantivemos as mesmas colunas, mas vai estar filtrado, é como se ele realizasse ali, como se estivesse no Excel, enfim, um filtro na coluna Sales Territory Key para quando for igual a 6. É basicamente isso que ele está fazendo, só que aqui a gente está fazendo em linguagem SQL, né, e num banco de dados que é super extenso, né? Por isso que ele retorna, demora um pouquinho para concluir aqui e executar a nossa consulta, certo? E aí, fazendo enquanto ele vai processando aqui, a gente pode utilizar o where para fazer qualquer tipo de consulta, né? A gente utilizou como exemplo aqui essa coluna específica com esse valor específico. Mas eu poderia utilizar qualquer outra coluna com qualquer outro tipo de informação. E aí essas variações é um pouco do que a gente vai aprender hoje aqui também. Então, se eu quisesse o território que for o número 6, mas eu quisesse também que ele retornasse o que fosse 6 e 7, como é que a gente faria isso? Então, a gente utiliza também, junto com o where, os comandos AND e OR. Né? Então, eu quero a informação X seja verdadeira e a informação Y seja verdadeira. O where, a gente vai sempre utilizar, a anotação referenciando a qual coluna específica eu quero que realize aquele tipo de filtro. Então, a gente tem que sempre trazer o nome da coluna que a gente vai estar aí realizando o filtro, certo? Está gostando da videoaula? Então não deixe de conferir nossa terceira parte, onde a professora Adriana Marques seguirá a orientação da linguagem de consultas, mas agora apresentando também o uso de conectores, como AND, OR e o Between. Enquanto isso, aproveite para conhecer nosso canal. Aqui você encontrará outras diversas videoaulas, tutoriais, dicas e muito mais conteúdo para facilitar a sua graduação. Até já!